Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre liderança, gestão, negócios, carreiras, mas fala principalmente sobre sustentabilidade e reputação. A nossa convidada de hoje é a Neumar Arbex, CEO da Arbex e Companhia, também professora do Boston College, especialista na área de sustentabilidade e que prepara gestores para esta realidade, talvez nova realidade no mundo corporativo. Neumar Arbex, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite. E bom dia aos participantes aí do programa. Vamos ver como é que essa conversa se desenvolve E hoje. eu falei aqui em nova realidade porque me parece que a cada momento tem se desenvolvido mais e ganhado nova dimensão a questão da sustentabilidade na gestão. Explica para nós este conceito, até para que a gente tenha uma boa base para conversar, para se iniciar nessa conversa. Explico. Então, acho que é muito bom a gente falar do que é sustentabilidade, porque quando a gente está conversando com os parentes, nas escolas, nas empresas, a gente vê que esse conceito tem várias interpretações, né? E muitas pessoas falam: nossa, mas isso é muito complexo, tem muitos elementos, a gente está olhando para uma coisa, tem que olhar para outra, eu estou sempre meio perdido, não acho uma bússola no meio disso tudo. Então, quando a gente começa a trabalhar com pessoas que têm que usar esse conceito no dia a dia, a gente costuma dizer que uma forma muito boa de você simplificar esse conceito é imaginar que sustentabilidade pode ser resumido como a busca de qualidade de vida para muitos por muito tempo. Então, se você tiver numa posição que você tiver que tomar uma decisão de negócios ou talvez em outras, como um representante público, por exemplo, e você precisa de um parâmetro para saber quão sustentável a sua decisão está sendo, você deveria pensar se essa decisão busca a melhoria da qualidade de vida de muitos por muito tempo, né? Sustentabilidade tem dentro dela, da palavra, o conceito de tempo, né? Uma coisa que se mantém com o tempo. Nesse caso, o foco é a qualidade de vida das pessoas. Decisões que são tomadas no dia a dia, no cotidiano de uma empresa e de um negócio, mas que também devem ser tomadas do ponto de vista estratégico, que é muito mais amplo. Exatamente. E de onde vem isso? Na verdade, essa conversa ela começa lá atrás, né, na década de 40, na verdade, e que é o que como é que a gente define o que é qualidade de vida, né? Em cada país, em cada sociedade, em cada momento histórico, a gente está repensando o que é qualidade de vida. E foi na década de 40, logo depois da fundação da ONU, que a Eleanor Roosevelt, né, a mulher do presidente dos Estados Unidos na época, era uma grande ativista pela qualidade de vida, liderou o trabalho que resultou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, apesar disso ser pouco discutido e reconhecido no Brasil, na verdade é lá que está descrito em 30 artigos o que é qualidade de vida. Então, todos serem iguais perante a lei, né? Terem direito a salário pelo seu trabalho, não haver discriminação por questões religiosas ou políticas, ou de opções sexuais, ou de origem social, o direito ao acesso à escola, ao serviço de saúde. Isso são direitos humanos que, na verdade, definem o que nós humanos, né, hoje em mais de 140 países, entendemos como qualidade de vida. Então, o movimento de sustentabilidade começa com a ideia de que isso é a qualidade de vida que nós deveríamos ser capazes de proporcionar para toda a população humana do planeta. E por que a impressão, Neumara, de que, apesar desse ser um tema da década de 40 do século passado, somente agora as grandes corporações, as corporações de porte médio também, começam realmente a se preocupar com este tema? Porque isso passa pela reputação. As corporações estão mais fragilizadas? Elas estão mais fragilizadas, mas elas também têm oportunidades imensas, como talvez elas não tinham antes, de ajudar a definir como a sociedade é e será no futuro. Então é um jogo duplo. Por um lado, uma fragilidade, né? Todo mundo questiona a reputação das empresas. Reputação hoje, para ser mantida, você precisa entender os elementos que compõem a reputação. Um dos cursos que a gente oferece para os gestores é esse, é sobre gestão de riscos reputacionais.
Para você tomar conta do seu capital reputacional hoje, você precisa olhar em muitas frentes, então daí vem essa acho que é a percepção da fragilidade das empresas diante dessa agenda. Por outro lado, há muitas oportunidades. Essa agenda, o movimento da sustentabilidade que eu estava contando que se inicia lá na década de 40, né, logo depois da fundação da ONU, ela esse movimento vai se desenvolvendo e chega no mundo corporativo. Então, de garantir a qualidade de vida, o passo seguinte foi entender que para garantir a qualidade de vida, a gente precisa dos recursos naturais, dos recursos ambientais. Então, na década de 60 tem um livro muito famoso da Rachel Carson que vai falar, que chamava Primavera Silenciosa, é considerado um dos 100 livros mais importantes do século. Que vai explicar pela primeira vez que as atividades industriais, elas estão causando poluições que fazem mal aos organismos vivos. A gente só foi entender isso claramente na década de 60. Depois disso, a gente vai entender mais ainda, né, com os limites do crescimento, que o jeito que a gente estava fazendo negócios e pensando como as sociedades iam se desenvolver também não levavam isso em consideração. Então, garantir qualidade de vida ficava cada vez mais claro que tinha a ver com manter recursos naturais para que essa qualidade de vida ocorra. E a gente vai chegar na década de 80 com a definição do que é um desenvolvimento sustentável, né? Um relatório que é também liderado por uma mulher, a Gro Brundtland. E aí, também é a época onde acontecem os grandes acidentes empresariais, a década de 80. A gente tem Cubatão, sendo conhecido pelo mundo, né, com milhares de mortos, e depois, com a explosão, milhares de mortos e o Vale da Morte. Então, Bhopal, na Índia, que também é um grande acidente que mata milhares de pessoas. Exxon Valdez, né, o petroleiro lá no Alasca. Então, é uma década muito importante onde nós todos, a sociedade, os países, os empresários entenderam que as empresas estavam virando parte de um problema e não da solução. E, ao mesmo tempo, empresas que começam a perceber o tamanho do prejuízo que elas terão, da perda que elas terão, em função desta fragilidade. Exatamente. Então, hoje a gente tem como a gente reconhece os problemas que a gente tem para garantir a qualidade de vida, para garantir os recursos naturais, para que toda a sociedade continue se desenvolvendo de uma forma que seja boa para todos. Como a gente entendeu isso, existe um movimento para que as empresas sejam parte, como eu falei, da solução e não dos problemas. Isso coloca as empresas no foco, né? Por quê? Porque as empresas hoje são centros de recursos, não só financeiros, intelectuais, de poder político. Então, tem muito poder, muito recurso centralizado na mão das empresas, e o que a sociedade espera, inclusive os gestores da nova geração, né? Vamos falar deles também, é que as empresas se posicionem claramente como parte da solução e não dos problemas. Isso, então, entra no ambiente corporativo como, então, o que a sua empresa vai fazer em relação a tudo isso? Né? Como é que a sua empresa está melhorando a qualidade de vida de muitos e não somente tendo lucro? Então, aí que a gente começa a ter uma outra conversa de como formar gestores que sejam capazes de tomar decisões diante desse contexto que você começou falando no programa. Você se referiu várias vezes até aqui sobre os recursos naturais, o quanto isso impactou um novo olhar. Mas teve um determinado momento que passou a olhar também mais proximamente, na minha impressão, para os recursos humanos. O Exatamente. respeito ao ser humano internamente, dentro da empresa, a responsabilidade que eu tenho, o combate ao assédio moral, várias mesmo. expressões e conceitos que até pouco tempo atrás não se tinha Isso. como foco de preocupação desse gestor. Ou seja, esse gestor ele tem que ter uma visão muito ampla quando pensa na questão da sustentabilidade. É verdade. Então, a agenda ambiental, ela chegou dentro do ambiente de negócios mais rapidamente, porque, claro, é mais fácil para um gestor imaginar, eu tenho que substituir os copinhos de plástico por coisas, né, por materiais Ou eu tenho que colocar um sustentáveis. filtro na minha ou empresa tenho para que impedir um índice de Isso. poluição maior. Isso, a gente consegue imaginar soluções ambientais quase tecnicamente. A gente chama os engenheiros, a gente, né, pede soluções desse tipo. Quando a gente vai pensar nas soluções necessárias no âmbito social, não é bem assim, né? Porque isso tem a ver com como as pessoas se relacionam, os valores que a gente tem, a cultura, às vezes, do próprio país, que dificulta certas melhoria nas relações.
Então tem exemplos clássicos, por exemplo, como que até hoje a gente não consegue ter igualdade de salários entre homens e mulheres na mesma posição. Isso continua sendo um grande desafio, você tem pouquíssimas empresas que conseguiram atingir um nível igualitário. Você tem pouquíssimas empresas que fazem campanha por isso, né. Como é que a gente ainda não consegue isso? Porque nós precisamos aí mudar várias regras e percepções e formas de planejamento e metas dentro das empresas para poder mudar uma coisa, por exemplo, isso que está na agenda social. O mesmo para a questão LGBT dentro das empresas, né. A gente antigamente nem se falava sobre isso, depois o movimento social diz: "Não, isso não é possível, né, isso faz parte dos direitos humanos", voltamos a eles, todos têm que ser respeitados da forma que eles são, seus direitos têm que ser garantidos, e aí o gestor também tem que entender como é que ele se posiciona e ele prepara seu time, né, as pessoas que trabalham com ele para incorporar essa prática dentro da sua gestão. Você falou em riscos reputacionais. Quais são os Isso. principais riscos à reputação que nós temos hoje? Então, primeiro vamos entender como é que se forma a reputação, né. A reputação de uma organização, de uma empresa, ela tem vários elementos. Então, fazendo de uma forma muito resumida, primeiro a liderança tem um papel fundamental na construção da reputação de uma organização. E aí é o que eu estava falando, os valores, quais são os comprometimentos e sempre a gente fala da coerência entre o que se fala e o que se faz, né. Esse é os 2 pilares aí da reputação. Então a liderança, o que ela fala e o que ela faz. Depois a gente passa pelo relacionamento da empresa com vários públicos. Primeiro o público sendo os colaboradores, os funcionários da empresa. Eles são várias pesquisas demonstram o porta-voz da empresa, eles é que têm a credibilidade popular para falar dos problemas que a empresa está enfrentando e como ela está enfrentando, ou das coisas que ela faz errado. Então, relacionamento com os funcionários, com os colaboradores, é um outro elemento fundamental na construção dessa reputação. E aí, como eu falei, o seu comprometimento com solucionar problemas que a gente está enfrentando. Então, como que a empresa ajuda a encarar os problemas que a sociedade tem como críticas. Por exemplo, se você é uma empresa que é grande geradora de lixo, nós sabemos que nós temos um limite na gestão de resíduos no Brasil, que nós vamos precisar entrar no que a Europa já entrou agora, num sistema de economia circular. O que a sua empresa vai fazer sobre isso? Então, esse comprometimento, não só falar, mas agir para resolver problemas que a sociedade tem, faz parte da construção da reputação. Nós falávamos em fragilidade das empresas, tivemos talvez 2 casos icônicos recentemente no Brasil, um deles envolvendo as empresas que foram acusadas na Lava Jato por Certo. corrupção na relação com o poder público, e outro das questões ambientais, caso, por exemplo, da Vale com problemas em Brumadinho e Mariana, apenas para pegar 2 focos. São 2 ícones que Sim. mostram o quanto são frágeis as empresas se as medidas que deveriam ser tomadas preventivas não forem realmente tomadas. O Sim. prejuízo é enorme. É. E aí, nesses casos todos, acho que é interessante a gente perceber, vou falar primeiro dos casos envolvendo Brumadinho e Mariana, porque eu acompanhei muito de perto, acompanho e faço um trabalho também na região com a Fundação Renova. Começamos com um trabalho sobre transparência, sobre o que estava acontecendo lá, e esse trabalho hoje continua com uma preocupação muito grande de passar os aprendizados que a gente está tendo com essa experiência, não só do lado empresarial, mas do lado como sociedade para frente. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, voltando lá para aquilo que eu estava falando antes do programa, que a compliance é uma primeira etapa disso tudo, eh, existe uma reação hoje das empresas quando elas são claro que não todas as empresas, mas existe uma forma de agir que é quando elas são responsabilizadas por alguma coisa que pode gerar uma multa, essa notificação vai parar no departamento jurídico, que vai lá dar o tratamento jurídico a isso, tentar evitar que a multa seja paga, nã entender, recorrer. Isso é só um lado, né, da notificação. O outro lado da notificação é que existe um problema real a ser tratado. Então isso é muito importante, no caso da Vale em Brumadinho, ficou explícito
que você tem vários alertas de que aquilo tinha problemas. Isso é tratado do ponto de vista legal e do ponto de vista dos processos usuais, mas tinha uma coisa muito maior ali acontecendo, e hoje a gente sabe que não é só lá, não é localizado, que precisa de tratamento concreto. Então, é essa coragem da empresa de olhar, entender o problema, os seus impactos e realmente agir sobre isso. Então, aí os líderes são muito importantes. Mas não só os líderes, é a cultura da empresa de dar espaço para os seus gestores, para os seus coordenadores de projeto, seja quem for, de levantar essas questões no dia a dia. E como você falou, como está ficando complexo, você não pode achar que um departamento vai cuidar disso. Isso é tarefa de todo mundo. A imagem do líder se confunde muito com a imagem da própria empresa hoje? Sim, é o que a gente estava falando antes. Os líderes são um dos componentes principais para a construção da reputação da empresa. Então, além de ter que ser, de estar preparado ou aberto ou aberta para inputs ou, né, ideias em várias áreas, o líder atual ele também tem, né, uma responsabilidade sobre reputação dele, dela mesma e da empresa que ele está liderando. E como se consegue conscientizar e preparar esses gestores para essa realidade? Primeira coisa é um trabalho de reconhecimento, né? Os líderes, os grandes líderes e os seus gestores entender que esse contexto é novo, aquilo que eles aprendem na escola de negócios de forma usual não serve, não vai ajudar, né? É entender que a empresa está hoje atuando, é o reconhecimento de que a empresa está hoje atuando num contexto complexo, interligado, dinâmico e transparente. Então, a primeira coisa é ajudar os líderes e os gestores a entenderem que é assim, e que isso não é uma coisa que eles podem mudar, né? É assim, é o contexto onde os negócios acontecem em quase todas as regiões do planeta, e no Brasil também. Segundo, então, fazer essa discussão acontecer do ponto de vista prático. Então, o que significa isso na prática para um departamento de RH? O que significa isso na prática para um conselho, para os documentos que eles têm que estar prestando atenção e as decisões que eles têm que tomar? O que significa isso na prática em termos de comunicação? O que significa isso na prática para a gestão da cadeia de fornecedores? Quais são os riscos, né? Considerando esse contexto, quais são os riscos em relação a direitos humanos e questões ambientais que eu tenho lá na minha cadeia de fornecedores? Então, a segunda etapa, depois desse entendimento que esse é o contexto, é realmente se debruçar e entender na prática o que significa uma gestão responsável. Aí tem um outro nível depois desse, que é entender como é que eu tenho que transformar o meu negócio para que ele continue existindo num ambiente de negócios que vai ser muito diferente, que está se transformando rapidamente. Tem que ter a consciência também do custo que é não fazer essa ação, porque eu fico pensando no momento como o Brasil passa hoje, com uma economia andando de lado, e não só o Brasil, nós vemos uma crise Claro. por várias outras nações, mas uma economia andando de lado. Na hora de tomar uma decisão como essa que você falou, que ação nós vamos realizar agora? Vai medir o custo daquela ação? Tem que levar em consideração o custo de não tomar fazer. aquela ação. Esse é um ponto excelente, porque normalmente, né? Exatamente, se a gente ficar pensando no jeito de fazer negócios antigo, a gente só pensa como líder de negócios, como gestor, como executiva, você pensa assim, nossa, quanto isso vai me custar, né? E é verdade, tem um custo. Na verdade, atualmente a gente sabe que o principal custo é mudar o entendimento do que está acontecendo, porque depois você consegue criar os mecanismos para que as coisas vão na direção certa, sem grandes investimentos. Na verdade, é um entendimento que você tem que ter outros critérios, outras formas de tomar decisão. Agora, se você não investe nisso, então é o que você estava falando, os custos de você não fazer podem ser extremamente altos. Como você estava mencionando antes, nós temos exemplos de crises reputacionais que levaram empresas a perder investidores, capital, negócios, mercados. E no Brasil a gente tem isso todo dia. A gente viu com a indústria alimentícia brasileira, acabamos de ver um problema enorme causado por atos políticos, mas também por atos de gestão de negócios, um problema enorme para o agronegócio
Na Europa, por exemplo, uma grande discussão. Eu até entrevistei uma especialista de lá recentemente para ela me explicar como ela estava vendo isso, o que estava acontecendo lá. Que pode, claro, ser revertido, mas você precisa ter mais comprometimento, você precisa ser mais transparente para poder lidar com isso. Então, o preço de não fazer, de não entender esse contexto, ele é muito grande. No trabalho que você realiza, você trabalha com ideias de metas de negócio e metas da sustentabilidade. São coisas diferentes. Então, é mais ou menos. Deixa eu tentar explicar. Antigamente você podia dizer: "Olha, as metas do negócio, as metas financeiras são essas. Nós queremos crescer 10% nesse mercado, 20% naquele mercado". Isso continua acontecendo. A questão é que para você conseguir crescer esses 10, 20% nesse mercado, naquele mercado, ou criar esse outro produto que vai atender esse público, você tem que levar outras coisas em consideração, outros temas, outros aspectos. Não é só: "Ah, eu vou fazer o melhor negócio, eu aperto a margem ali e vou ali e aí eu consigo". Isso pode te dar uma vantagem de curtíssimo prazo, que talvez até o seu negócio precise, mas ele não é a forma, que a gente chama sustentável de crescer o negócio. Não sustentável só por causa da agenda ambiental e Uhum. social, mas sustentável porque o contexto não admite mais isso no longo termo. Então você tem que pra conectar suas metas de negócio com as questões de sustentabilidade, até para fazer com que essas metas realmente aconteçam. Então agora eu queria falar só um pouquinho do gestor dessas áreas de sustentabilidade que existem dentro das empresas brasileiras. O papel deles, na verdade, é fazer isso, é Uhum. entender qual é a meta do negócio e fazer essa empresa achar o caminho sustentável de atingir aquela meta. O trabalho desse gestor é fazer, essa interlocução, Isso, o então, link. esse É, link. E, ao mesmo tempo, você já tinha chamado a atenção que a gente não deve delegar a apenas um departamento a questão da sustentabilidade. Ele faz essa interlocução, mas é preciso que a empresa tenha consciência de que todos os setores, todo o seu isso. corpo de colaboradores faz parte dessa ação e tem de estar atento para isso. Exatamente. Então, hoje em dia, e eu converso muito com os profissionais que estão na área de sustentabilidade dentro das empresas e fora, as empresas que têm áreas de sustentabilidade hoje, que antigamente chamava responsabilidade corporativa, quando eu comecei, Uhum. iniciei essa área na Natura, por exemplo, na época a gente chamava de responsabilidade corporativa, foi uma das primeiras empresas a ter uma área dedicada a isso. O perfil delas hoje é muito diferente de antigamente, porque hoje elas funcionam como um hub, como um nó onde se encontram ou se coordenam as iniciativas das várias áreas da empresa para a construção da reputação da empresa e para o alinhamento dos negócios para atuar nesse contexto tão complexo. Então, também mudou muito a função de quem se dedicava, né, à questão da sustentabilidade ou da responsabilidade social das empresas. Eu nem sei hoje em dia se algumas pessoas me perguntam: "Ah, precisa ter uma área de sustentabilidade?" Talvez não, mas o que sim precisa é essa coordenação, esse entendimento. Em algum lugar da empresa você tem que ter um grupo de pessoas, que pode ser até o comitê executivo ele mesmo, pode ser um comitê específico para isso, pode ser uma área de sustentabilidade que funcione como um nó onde todas essas iniciativas se coordenam e você vai construindo então um negócio já incluindo, né, as questões de melhorar a qualidade de vida para muitos e as questões ambientais ao mesmo tempo, né. Neumara, o José Carlos mandou aqui a seguinte pergunta, que eu já anotei aqui também no meu material, que é o seguinte: os gestores da nova gestão, ou da nova gestão não, da nova geração, Aham. já chegam nas empresas conscientes dessas mudanças? Olha, o que que a gente percebe conversando com muita gente, né, as empresas estão muito preocupadas em trazer novos talentos para dentro das empresas, está ficando cada vez mais difícil, em parte pela reputação que as empresas têm hoje, em parte porque elas, eh, oferecem uma qualidade de vida para os seus funcionários que nem sempre é o que os jovens talentos estão procurando. Agora, o que a gente percebe é que eles chegam de outro jeito, eles chegam achando óbvio que as empresas têm que se posicionar sobre certas coisas, eles acham óbvio que os direitos têm que ser garantidos. Eles nem entendem por que que não é transparente, por exemplo, eles já vêm de uma geração, né, diferente da minha que conheceu o mundo antes da transparência, que acha que tudo tem que ser aberto, todo mundo tem que saber. Então essa expectativa do gestor mais jovem, dos mais jovens talentos chegando nas empresas, ela já chega com eles.
E isso, claro, bate, né, tem uma repercussão aí, e você começa a ter que os chefes dessas pessoas têm que aprender a lidar com isso, responder rápido, são mais impacientes, né, se as coisas não acontecem, logo pensam: "Bom, então eu vou embora, esse lugar não é para mim". Tem uma forte, tendência a querer empreender, eu vou fazer do meu jeito, né, empreender inclusive dentro da empresa, Uhum. começa a fazer do seu jeito. Então isso sim, são, características importantes, que já têm uma conexão com a agenda do que a gente chama do movimento da sustentabilidade, que é esse movimento para a garantia da qualidade de vida de muitos por muito tempo, e para isso a proteção dos recursos ambientais também de uma forma mais consistente, né, consequente. Em algum momento aqui dessa nossa conversa, você chamou a atenção para os ensinamentos das escolas de negócios, que É. necessariamente não estão preparando estas pessoas para essa realidade que você está nos apresentando aqui. Existe aí uma falha nesse processo educativo? Olha, eu trabalho com educação de gestores, na verdade, antes disso trabalhava com educação de outras formas, educação científica, então educação não é nunca se acaba, né, o melhor modelo de educação. Mas é fato que comparando o modelo de educação de executivos que a gente tem hoje implementado no Brasil com os que eu convivo fora do Brasil, eu dou aula no Boston College e eu dou aula para outras organizações na Europa, é que, primeiro que dentro dos currículos que eu tive conhecimento, o tema aparece muito pouco, muitas vezes de forma extremamente conceitual, e ele precisa, como eu falei, ser muito conectado com questões muito práticas. Nós não estamos falando de ideias somente, nós estamos falando de ideias que têm que levar a ações, e elas têm que ser cada vez mais rápidas. Então, nesse sentido, eu acho que tem sim uma lição de casa que a gente tem que fazer aqui, né? Dentro das escolas, algumas estão mais avançadas que outras, alguns têm departamentos dedicados a isso que tenta fazer com que esse tema entre nas outras matérias que são oferecidas, mas eu acho que falta assim esse mão na massa, esse pedaço do bom, tá bom, como é que eu formo o mesmo gestor? Na prática, isso significa o quê? Quais são os instrumentos que todo gestor da nova geração tem que ter em suas mãos para pensar em tudo isso, em inovação, em recursos humanos, em cadeia de fornecedores e desenvolvimento de negócios, porque isso também ninguém fala. O contexto vai mudar, os negócios vão ter que mudar, todos os setores da economia estão mudando, os bancos têm que passar a pensar nos seus pequenos competidores digitais, as mineradoras têm que pensar um modelo que não tem o impacto que tem hoje, as empresas de bebida não têm que imaginar um mundo onde você tem que proteger a água, porque a gente não sabe nem se vai ter água para ter cerveja de Coca-Cola, ou Pepsi, ou o que for. Então, todos os setores vão passar por mudanças drásticas, né? Então, não é só do ponto de vista da gestão cotidiana, mas esse repensar dos negócios que está acontecendo e vai acontecer de qualquer forma. Então, as escolas têm que também preparar os gestores e os líderes para isso, né? Recentemente, nós trouxemos aqui para os nossos ouvintes o resultado do Barômetro Global da Corrupção, que é desenvolvido pela Transparência Internacional. Uhum, E quando nós pegamos o capítulo Brasil, uhum. nós identificamos o seguinte: se em 2017 nós tivemos 35% dos entrevistados dizendo que consideram os executivos, ou seja, executivos das empresas, corruptos, em 2019, 2 anos depois, mesma pesquisa, nós temos que 50% dos brasileiros identificam os executivos das empresas como corruptos. Claro que isso deve ter e tem muita ligação com todo o processo que nós Claro. acompanhamos da Operação Lava Jato, não tenha dúvida. Eu queria entender como que a empresa e o empresário brasileiro pode reverter esta imagem. Muito boa pergunta. Eu acho que essa é uma mensagem clara, mas existem várias outras, de que existe uma crise reputacional, né, na sociedade em relação às empresas. Então existe um grande sentimento de desconfiança que esses números só confirmam. Se você, tem um papel de liderança dentro das empresas, a primeira coisa é o que nós já falamos, você precisa primeiro entender como que a sua reputação está sendo, o seu que a gente chama de capital reputacional está sendo destruído, e no que você tem que investir para construir capital reputacional.
E isso tem que ser feito rapidamente. Eu acho que não são só os líderes empresariais, né, que a gente está vendo sofrendo aí de crise reputacional. Nós temos esse tipo de desconfiança, né, em todos os lados da sociedade. Mas é muito importante entender que isso é um capital que você pode construir. E aí, também entender que capital reputacional você só ganha, como eu estava falando, quando você conecta o que você fala com o que você faz. Principalmente na era digital. Antigamente, o que você falava, você podia falar, depois de um tempo as pessoas iam começar a checar o que você fez. Hoje em dia não existe esse espaço. Esse espaço está ficando muito curto. Então, construir reputação tem a ver com entender isso, entender quais são os comprometimentos que a empresa tem que fazer e quais ações ela tem que se preparar para implementar e medir e contar como aquelas coisas estão progredindo para construir de novo o seu capital reputacional. Então, é possível? Sempre é possível, porque é um mundo dinâmico, cheio de oportunidades, como eu falei também. Mas o que não pode se imaginar é que que as empresas vão conseguir fazer isso de novo da forma antiga, que talvez seria, por exemplo, fazer grandes campanhas de comunicação somente. Elas podem ter um efeito de curto prazo, mas elas não vão ficar em pé, porque a gente está na era digital. Porque Né? as empresas são mais transparentes As também. empresas são obrigadas a ser mais transparentes e, como eu falei, elas têm menos poder sobre a informação que a sociedade hoje tem delas. Então, é muito mais fácil para jornalistas, especialistas, investidores, principalmente, que estão completamente conectados com a questão do capital reputacional. Todo mundo consegue informações sobre as empresas de forma muito mais rápida do que se conseguia antigamente, né? A Carla Andrade pergunta algo que está relacionado a esse nosso tema, porque ela quer entender se a comunicação das empresas precisa mudar neste cenário. Precisa, né? Principalmente as empresas que ainda têm formas de comunicação, tanto que a gente chama de comunicação corporativa, como até as suas campanhas de marketing para as que são para consumidores, né? Empresas B2C, que a gente fala. Precisam mudar sim, porque, como eu falei, essa coisa de quais são os compromissos que eu assumo, o que eu falo e o que eu faço ficou mais vibrante, mais dinâmico, você precisa falar mais disso. Os temas da sociedade, os questionamentos da sociedade sobre as empresas também aumentaram. E você tem exemplos excepcionais, por exemplo, um dos meus cursos a gente analisa a Nike. O que faz a Nike um exemplo para ser estudado no caso de comunicação corporativa e marketing? É porque todos os grandes temas que a sociedade tem imposto às empresas, a Nike responde em muito pouco tempo e muito honestamente. Isso faz com que a Nike faça com que seu negócio ande muito bem, cada vez melhor. Toda vez que eles se metem numa polêmica que todo mundo diz, nossa, vocês não deveriam ter se metido nisso, o problema é muito complicado. Toda vez que eles fazem isso, eles acabam se saindo melhor, as ações têm mais valor, eles conseguem abrir novos mercados e eles atraem novos talentos. Então, tem gente que aprendeu a fazer comunicação e marketing de uma nova forma. Então, ela tem razão que as empresas precisam rapidamente pensar na sua comunicação, no seu marketing, o que está acontecendo nessa área. Neumar Arbex, quero agradecer a sua gentileza de trazer parte dessa sua experiência aqui para o mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você. Neumar Arbex, que é CEO da Arbex & Company, professora também do Boston College, especialista na questão da sustentabilidade, conversou com você aqui no mundo corporativo. Vocês que participaram aqui dessa nossa conversa, meu agradecimento também, contando sempre com a sua parceria todas as quartas-feiras, 11 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo exatamente para conversar com você. E eu lembro, você pode buscar também mais conhecimento e levar o seu conhecimento para o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn. Vai lá em grupo de discussões e procure Mundo Corporativo da CBN. Só se inscrever e você passa a receber todo o conteúdo de outras pessoas que já estão lá conosco, somos mais de 4.000 reunidos por lá, e você também pode compartilhar o seu conhecimento com essas pessoas, construindo a sua reputação nesse sentido. Muito obrigado pela sua participação e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.